Hoje nosso bate-papo será sobre organização religiosa e associação civil com o nosso convidado Adilson Souza. Ele que é superintendente do Instituto Axi, mestre em gestão e especialista em gestão estratégica. Atua há mais de 25 anos como gestor e docente em instituições de educação básica, profissionalizante e superior, desenvolvendo cursos e seminários em vários estados do país. Seja bem-vindo, Adilson. Uma alegria recebê-lo aqui hoje. Obrigado, é um prazer todo meu estar aqui com vocês, esse grande evento. Participando mais uma vez, já mais de 3, 4 vezes participando, e hoje a gente podendo retornar, graças a Deus, enfim, presencialmente, né? É muito bom, né, estar de volta. Sim. Adilson, para a gente começar, eu queria que você desenvolvesse a diferença entre uma organização religiosa e uma associação civil. Sim. Associação civil, eu diria que é uma união de pessoas que definem atuar numa atuação, num segmento, um determinado fim. Por exemplo, nós podemos ter associação de condôminos, associação de taxistas, associação de jogadores de futebol e também associações nas entidades religiosas. A partir de 2002, o Código Civil Brasileiro, após a sua reformulação, ele possibilitou inserir também a natureza jurídica de organização religiosa. Até então nós não tínhamos. Então, as instituições religiosas eram constituídas como associações. E, a partir de 2002, abre-se a possibilidade de também criar organizações religiosas. E qual que é a diferença básica, eu diria assim? Numa organização religiosa, você tem a identidade da religiosa, a identidade do religioso, a identidade da igreja. E numa associação, como eu disse no início, aqueles exemplos, você tem de várias instituições, várias situações. No caso da OR, a organização religiosa, tem que ser de religiosos, não só católicos, é claro, né? Você pode ter uma organização religiosa de, por exemplo, de outras religiões, confessionalidades, é claro, mas a identidade ela fortalece, além de umas amarras que existem na associação civil, com relação, por exemplo, a sustento dos seus associados, que tem a proibição, com relação ao envio de recursos para o exterior, que não pode ser feito, no caso de entidades sem fins lucrativos. E no caso da organização religiosa, ela tem uma liberdade maior de atuação. Ela tem uma liberdade de gestão, de criação, de estruturação. Isto dá uma liberdade para a igreja, para o clero, religiosos, religiosas, uma possibilidade maior de atuação. Inclusive enviando recursos para fora do país, como se faz necessário muitas vezes, dado que as casas gerais, não só a Santa Sé, claro, mas os governos gerais, as entidades religiosas, a grande maioria está fora do Brasil. Então, aquela amarra de não poder ajudar a sua casa-mãe, a casa geral, a casa superior, hoje ela tem essa possibilidade também no caso de ser uma OR. Legal, Adilson. E qual que é a importância das associações civis para as organizações religiosas? Sim, vamos lá. Nós temos no Brasil hoje quase 300 dioceses, entre arquidiocese, dioceses, e temos quase 900 institutos de vida consagrada, que são as casas de religiosos e religiosas. E várias dessas têm escolas, têm obras sociais, têm hospitais, e na grande parte, algumas como fundações, mas na grande parte como associações civis, constituídas como associações. Ótimo. E a vida do religioso e religiosa também está ali misturado dentro da associação. Então, qual a importância da associação em si? A importância é que ela tome conta da vida socioassistencial, que é escolas, faculdades, obras sociais, clínicas, casas de saúde, e isso fique na associação civil. E a vida do religioso, da religiosa, o sustento deles, o patrimônio deles fique na organização religiosa. Ou seja, a importância da associação e da OR junto, é claro, é que a gente pode segregar as atividades. Então, a vida religiosa vai estar dentro do CNPJ da OR. E a vida socioassistencial, as atividades apostólicas, seculares, estão dentro da associação. Com a vinda da OR, possibilita-se, então, essa separação. O que é importante dizer, e uma das palestras que eu vou proferir exatamente na sexta-feira, à tarde, é a importância de que a OR e a associação conversem entre si. Não fiquem duas instituições isoladas, uma fazendo algo que a outra não saiba, ou que possa impactar na outra amanhã, um prejuízo, algo que possa colocar em risco a vida da OR. Por isso é importante elas conversarem, né, de ter um contato entre si, mas uma na atividade socioassistencial e a outra na vida religiosa.
Certo. E quais que são as questões legais, né, que devem ser submetidas às igrejas, sendo ela uma associação civil? Olha, desde que antes da vinda da UER, nós já tínhamos o Código Civil, que ele dita as regras, diria assim, para uma associação civil, então tem vários artigos lá, onde nós temos que nos orientar para que possa ser criada uma associação civil. Ok, então o Código Civil Brasileiro seria a nossa base mestra, né, para montar uma associação. Tem outras legislações que têm que ser também observadas. Por exemplo, se é uma entidade filantrópica, nós temos ali a 12.101, que é a Lei da Filantropia, que agora já está com possível alteração, um novo projeto de lei já autorizado. Nós temos a Lei do Marco Regulatório, 3.019, que fala um pouco sobre o que pode ou o que não pode para se criar as parcerias. Então, tem vários pontos legais que nós temos que ficar observando para a elaboração, a construção de uma associação civil. Então, todo o regulamento jurídico. No caso da organização religiosa, a mesma coisa. Uma grande diferença que existe, e isso a gente chama bastante atenção, é que uma associação civil, ela se baliza num regulamento civil, como eu disse algumas aqui. Uma organização religiosa se baliza também numa legislação civil e numa legislação canônica. Então, tem que ter o olho não só na legislação do nosso país civil, como também na legislação canônica, que é de grande valia, grande riqueza. Aí tem um Código de Direito Canônico, tem as regras de vida das congregações, tem constituições, tem diretório, tem N também decretos de bispo, decreto de atos capitulares, tem vários dentro do canônico que tem que ser observados também para a OER. E no caso da associação civil, seria um regulamento civil, já como dito. Certo. E essas associações civis, como elas não têm, né, fins lucrativos, como que elas se mantêm? Olha, tem uma grande dúvida, né? Quando se fala, não tem fins lucrativos, então como vai ter recurso, né? A diferença é que eu não tenho fins econômicos. Então, não ter fins lucrativos significa que o resultado positivo que ela tem, que é o superávit, seria dito lucro, né? Nas entidades lá fora, eu diria assim, mas nas sem fins lucrativos se diz superávit. Ela pode ter e deve, aliás, ter o superávit para reinvestir nela mesma, porque senão ela acabaria. Né, porque o recurso tem que vir de algum lugar. Claro, tem algumas instituições que não têm o recurso para se manter, então elas têm um apoio de uma terceira, de uma OR ou de uma outra associação. Né? Mas ela dizer sem fins lucrativos não significa que ela não tenha um resultado ou não deva ter um resultado positivo. Por isso, a importância deste evento, que a revista Paróquias, ela apoia, ela cria, ela patrocina, ela coloca em funcionamento durante toda essa semana de gestão eclesial, porque o que deve ser entendido, não que não seja, tá, mas reforçado, ratificado para o clero, a vida religiosa e para os leigos que atuam, é que o resultado da instituição tem que ser positivo. Nós somos igreja, mas temos um CNPJ. Então, para sobreviver dentro do mercado, seja educacional, social, de saúde, religioso, nós temos que ter um resultado que coloque a possibilidade de fazer a sua vida funcionar lá fora. Uhum. O apostolado na vida religiosa, seja do clero da vida religiosa consagrada, ele depende de recurso financeiro. Por isso que os sem fins lucrativos têm que dar resultado positivo para que lá na ponta as obras possam ser atendidas, realizadas e alcançar o seu objetivo. E essa captação ela é feita de alguma forma específica? Como funciona? Pode ser específico, por exemplo, eu vejo que vocês têm a publicação de captação de recursos, então é importante que a pessoa saiba como captar recursos. Sim. Se nós entrarmos agora na internet, vamos ver vários editais abertos com recursos disponíveis no Brasil. A gente diz o seguinte, o Brasil tem muito dinheiro disponível, apesar de toda falar da situação do país, o Brasil tem muito dinheiro disponível, o que faltam são bons projetos. Uhum. Então, se eu apresentar um bom projeto, uma determinada empresa, um determinado órgão público, eu consigo recurso. Isto é certo. Agora, para apresentar um bom projeto, eu tenho que conhecer, por exemplo, as novas formas de captação de recursos, que é uma publicação que vocês têm e tem outras no mercado. Né? Eu tenho que estudar, eu não posso fazer de forma amadora. Eu tenho que ter um bom método para descrever no meu projeto, eu tenho que convencer o financiador de que aquele projeto faz necessário. Eu tenho que mostrar que o impacto que aquele projeto vai causar por exemplo, numa comunidade, numa determinada região, aquilo é importante para a vida das pessoas. O impacto humano, o impacto cristão, o impacto social. Se eu consigo convencer as pessoas disso, eu consigo
eu consigo fazer com que o recurso, o dinheiro dela entre no meu projeto. Este é um ponto. Então, a forma de captação é essa. Então, tem vários editais agora em aberto aí no Brasil. E fora a questão da captação, você tem as doações, né? O Brasil, historicamente, a igreja, né, tem muita doação. Hoje não tem tanto mais quanto tinha de fora, da Europa, por exemplo, Itália, Alemanha e tal, mas tem as doações e tem também a própria geração de recursos que as entidades geram, através das suas escolas, educação básica, universidades, faculdades e outras, né? Além também de outras obras coligadas que podem ser também implementadas, realizadas, como, por exemplo, lanchonetes, cantinas, restaurantes, casas de hospedagem, estacionamentos. Então, tem formas de gerir recursos. Agora, que esses recursos sejam bem gerenciados. Eles têm que ser, diria, os talentos colocados nas mãos dos administradores têm que ser bem administrados para que gere mais talentos, né? Para que gere um resultado ainda melhor, porque o recurso não é nosso. O recurso é da igreja, e sendo da igreja, o cuidado tem que ser ainda maior, porque na ponta tem alguém que precisa desse recurso. O diferencial, então, nesse caso, seria esse cuidado, né, que os gestores têm que ter com essa captação. Sim, nós temos no Código de Direito Canônico, um dos cânones, fala que o administrador tem que agir como um bom pai de família. Eu chamo a atenção para o bom, porque o canônico não fala agir como um pai de família, porque tem pai que não toma conta da família, dos filhos, de ninguém. Mas um bom pai de família, ele toma conta. Então, sabiamente, a igreja coloca, os administradores devem velar como um bom pai de família. Ou seja, se os gestores de escolas católicas, de hospitais, de obras sociais, os párocos, secretários, tesoureiros, bispos, conselho econômico, toda a estrutura que toma conta, que administra as instituições, as obras católicas, se elas atuarem como este bom pai de família, dito pelo cânone da nossa igreja, não tenho dúvida que as coisas seriam melhores. Imaginem se na sociedade todos os pais fossem bons, todas as mães fossem boas, nós teríamos, todos os filhos fossem bons. A tendência é que a sociedade fosse outra, ainda melhor da que nós temos hoje. Da mesma forma, se os administradores forem bons, como bons pais de família, a nossa igreja também, estruturalmente ou patrimonialmente, tende a ser outra, com certeza. Partindo agora para um contexto mais pastoral, como que essas ações impactam, né, no serviço pastoral e também no voluntariado, que é tão falado na igreja? Olha só, enquanto igreja, enquanto obras, eu atuo tanto no Axis Instituto como superintendente, atendendo diversas instituições há mais de 20 anos, pelo Brasil e fora do Brasil, diria como profissão, como trabalho, mas atuo também dentro da igreja. Então eu tenho uma vida dentro da igreja, no Conselho Pastoral, Conselho Econômico da minha Diocese, de Divinópolis, em Minas Gerais, como aluno da Escola do Diaconato Permanente, como estudante de teologia, ou seja, eu tenho atuação coincidentemente dentro da igreja como profissão, mas também como cristão, como atuante e como voluntário. E o que me estimula a atuar dentro da igreja, ou seja, o que me estimula a atuar como voluntário, é a postura dos meus pastores, dos meus gestores, do meu bispo, dos meus párocos. Eu digo o seguinte, eles não conseguem fazer com que a minha fé se perca, de forma alguma, mas conseguem fortalecê-la. Então, se nós temos líderes, gestores, que conseguem fortalecer a visão da igreja na percepção do outro, eu acredito que a quantidade de voluntários aumente. Porque como que aquela pessoa me estimulando, eu não consigo acompanhá-la? É o que Jesus fez ao longo da sua curta história aqui na Terra, né, presente, 33 anos, conseguindo movimentar tantas pessoas seguindo, que continua hoje esse mais de 1 bilhão e 200 milhões de pessoas ainda, né, e graças a Deus seguindo. Então, o voluntário, é importante que ele conheça as obras. O que a minha igreja faz? O que aquela obra faz? Onde eu posso atuar? Onde eu posso ajudar? Ótimo, então eu sei onde eu posso. Como que o gestor atua? Opa, aquilo ali é um espelho positivo. Porque se eu tenho um líder que não cativa, não estimula, não é transparente, não atua com uma governança adequada, como o Papa sempre tem chamado a atenção, como que nós vamos ser estimulados a atuar? Então eu vejo duas possibilidades: conhecer o que a nossa igreja tem em suas obras, onde eu posso atuar, e que os gestores possam realmente ser o espelho e um fator estimulador para que aumente a quantidade. E aí, quando você fala de pastoral, nessas obras acontece a pastoral, acontece o apostolado. O apostolado, então, ele está acontecendo ali, através das diversas pastorais, e quanto mais pessoas estimulantes, pessoas empolgantes, pessoas que acreditam, que vivem o ser igreja, eu acredito que a gente não para, a gente continua tendendo só a crescer.
E onde que essas pessoas, esses voluntários, os agentes, eles acham essas informações, né? Como que eu posso falar? Essas possibilidades de atuação. Isso, esse conforto também que a Associação Civil dá para eles. Sim, olha, vou dar um exemplo prático, porque é claro que serve também. Eu sou da Pastoral Penitenciária da minha cidade há mais de 20 anos. E eu dou o curso de voluntário para ser voluntário, tem que participar do curso de voluntário dentro do presídio, da metodologia APAC. Sim. Ela existe no Brasil e coincide que a sede da FEBAC é na minha cidade, Itaúna, em Minas Gerais, que é da Diocese de Divinópolis. E neste curso de voluntário, no último dia de aula, são 4 meses, aos sábados à tarde, nós apresentamos um mapa de atuação dentro do presídio. Você pode ser aqui, por exemplo, um voluntário que vai levar a pessoa ao médico, você pode atuar na cozinha, dando aula, pode ser, por exemplo, dar um plantão. A gente mostra um mapa de atuação. Como que eu vejo, então, a igreja? Como eu sei o que minha igreja tem? 2 formas. Uma, ou eu procuro a minha igreja para saber o que ela tem, onde eu posso atuar, ou então que o Conselho Pastoral Paroquial, que o pároco, o vigário e outras pessoas mostrem às equipes o que tem. Mostre onde. Nós temos o Conselho, o SCC, Encontro de Casais São Cristo. Temos a JC, Encontro de Jovens São Cristo. Temos o EAC, Encontro de Adolescentes. Temos Pastoral do Sagrado Coração. Temos Pastoral da Família Diversa. Ou seja, temos várias pastorais. Se naquelas pastorais a gente mostra para as pessoas as possibilidades de atuação, também é uma forma. Ou eu procuro, ou alguém me informa. E aí eu passo a atuar. E a questão legal disso, ela está prevista na Lei 9.608, de 98, a Lei do Voluntariado, e também no Acordo de Santa Sé, o artigo 16, inciso 2º do Acordo de Santa Sé, do Decreto 7.107, de 2010, ele também trata do voluntariado. Agora é importante chamar a atenção pelo seguinte: o Acordo de Santa Sé ele fala de maneira clara: as atividades de índole pastoral, catequética, poderão ser realizadas a título de voluntário, observado o ordenamento jurídico brasileiro. E qual que é o ordenamento jurídico? A Lei 9.608. O que ela fala? Termo de adesão. Então, se a pessoa é voluntária dentro da igreja, mas não assinou o termo de adesão, ela está colocando aquela igreja em risco, aquela obra em risco, porque amanhã ela alega que ela era funcionária que não tinha carteira assinada. E como provar que não era, se não tinha um termo de adesão? Então, a gente tem que seguir o Acordo de Santa Sé, seguir a legislação brasileira e mais. Se a gente pegar o direito canônico, o Cânone 702, ele fala que as pessoas, depois de desligado, né, da vida religiosa, não têm direito a reclamações a nada disso. Exceto na caridade evangélica, ou seja, não vou te deixar na mão se você sai, nós vamos te ajudar até você firmar o seu pé. Mas a legislação, estou falando aqui de uma legislação canônica, de uma civil e agora outra civil, Decreto de Santa Sé, para parar nessas 3, que dá cobertura para as entidades atuar de forma correta. O grande problema é que o administrador, a administradora, não atuando como bons pais de família, não usam o termo de adesão e coloca a nossa igreja em risco. E onde que o Instituto Axis, né, ele atua nessa questão de organização religiosa e associação civil? Sim. Então, como eu disse, nós estamos há 20 anos atuando, né, no Brasil e fora do país também, com assessoria a congregações religiosas, masculinas e femininas, Instituto de Vida Consagrada Diversas, Sociedade de Vida Apostólica e também diocese e arquidiocese, em todas as áreas. Como assim? Por exemplo, nós estamos hoje em 8 hospitais atuando com consultoria. Estamos em escolas, universidades, em mantenedoras, em arquidioceses, dioceses. Estamos fazendo hoje fusão de províncias. Província uma no Brasil, outra no Chile, outra no Brasil, Chile e Argentina, fazendo uma fusão. Uma outra fazendo uma fusão também, que é só Argentina e Brasil. Estamos dando assessoria numa instituição em Angola, cuja manutenção dela parte do Brasil, de uma congregação masculina. Estamos atuando com auditoria, por exemplo, em algumas dioceses, arquidioceses. Então, todas as áreas que demandam serviços da igreja, então, contábil, financeira, marketing educacional, saúde, todas as áreas nós atuamos. Nós temos uma equipe fixa de aproximadamente 20 pessoas, a nossa sede é Nova Lima, que é Grande Belo Horizonte. Além dessas 20 pessoas fixas, nós temos em torno de 50 consultores que atuam conforme a demanda. Então, assim, todas as áreas, formação, inclusive, né? Por exemplo, a palestra de amanhã, de hoje, de sexta-feira, o diretor Sebastião deu uma palestra pela manhã, o outro diretor Márcio deu uma palestra ontem. Então, a formação também é um ponto forte do Instituto Axis, além também da publicação de livros, revistas e artigos diversos.
Então fica aqui o nosso convite, né, para quem está nos assistindo, a conhecer as redes sociais, né, da Axis, do site, para conhecer um pouco mais sobre o trabalho. Sim, nós temos inclusive agora recente 2 cartilhas lá no site do Axis, podem ser baixadas gratuitamente, uma cartilha da LGPD aplicada a paróquias, muito importante, com perguntas e respostas, e outra cartilha da LGPD aplicada aos institutos de vida consagrada. Isso teve revisão canônica, as duas tiveram revisões canônicas inclusive, e a do Instituto de Vida Consagrada, o apoio da CRB. Então está lá também para ser baixada no site do Axis gratuitamente, conhecer tanto o conteúdo técnico e, é claro, também nos conhecer. Falando agora, né, da lei LGPD, que você entrou nesse ponto, nós já tivemos muito debate sobre ela aqui, mas em diferentes pontos. E onde que a lei entra nessa questão de associação civil e organizações religiosas? Olha, a lei ela entra em todas as instituições. Né? Em toda e qualquer empresa, ela está sujeita à LGPD. Então, seja uma associação, seja uma OR, seja uma fundação, seja uma sociedade empresária, então todas as instituições. O que nós temos que entender é como aplicar a LGPD dentro da nossa igreja. Tem um bispo amigo, ele fala assim, a nossa vida é um livro aberto, mas a igreja é um livro escancarado. Fica tudo muito assim. Por exemplo, você tem um telefone do padre? Ah, tem, você me passa. Você tem um telefone do fulano de tal? Você passa. O WhatsApp? E a LGPD nos mostra que isso é um risco. E o que a gente diz é o seguinte, quem vai avaliar o risco de informar essas coisas é quem conhece a realidade local. O Frei Beto, me parece que é ele mesmo, fala que a cabeça pensa onde os pés pisam. Então é onde eu piso é que eu entendo a minha realidade. Eu não vou falar da sua realidade, você pode ou não pode fazer aquilo. Mas, sobre o ponto de vista da lei, a lei diz dessa forma. Agora, quem vai avaliar até onde você vai avançar ou não, é na sua realidade, né? Como o Frei Beto diz, você pisa, você pensa ali. Então, todas as empresas, organizações, instituições, como a igreja, a associação, são sujeitas à lei. Daí a importância. E essa cartilha que nós elaboramos, o que nós fizemos? Nós pegamos todos os 64 artigos da LGPD, da lei, da legislação, e trabalhamos naquilo que tinha a ver, criando perguntas. Por exemplo, eu posso filmar uma celebração, posso colocar uma fotografia de uma criança sendo batizada, eu posso passar um contato do WhatsApp de alguém, eu posso criar um grupo de WhatsApp na minha igreja sem permissão. A gente colocava perguntas e respondia calcado na lei. Interessante. Da mesma forma o Instituto de Vida Consagrada. E parte dessa cartilha está aqui sendo disponibilizada, é uma síntese com, parece que 10, 15 perguntas apenas, tanto de uma quanto de outra, e todos estão recebendo essa mini cartilha aqui, mas a intenção é que baixem no nosso site. Muito legal. Então, fica o convite, né, para os nossos espectadores adquirirem essa cartilha e se informarem sobre essa lei tão importante que está em vigor, né? E é uma lei muito rígida e muito séria. É importante que as pessoas saibam, né, a seriedade dessa lei. E já está valendo. Tem um levantamento da instituição Jus Brasil, me parece, fizeram levantamento de um ano, de agosto a setembro, ou setembro a agosto desse ano, 20 e 21, e 274 ou 284 processos já envolvendo diretamente a LGPD. Olha. E alguns desses casos, eu pesquisei todos eles em todo o Brasil, pelo Jus Brasil, encontrei alguns já envolvendo instituições católicas, colégios católicos inclusive, instituições católicas na área de educação. Pelo menos alguns casos, lá não me lembro a quantidade agora, dentro desses 274 ou 284, já envolvendo a nossa igreja de alguma forma. É muito sério. Muito sério. Precisamos estar atentos, né? Sim, sim. Adilson, muito obrigada pela sua participação aqui conosco hoje. Foi uma conversa muito produtiva. Garanto que nossos espectadores tirarão boas alusões dessa nossa conversa. Queria agradecer também, né, estar conosco na Semana da Gestão Eclesial. Foi um momento muito, muito, como posso dizer assim, cheio de informação, muito importante para a igreja com esse tema que muitas pessoas desconhecem. Agradeço você. Se quiser deixar alguma mensagem final para quem está nos assistindo, fica à vontade. Eu agradeço também pela oportunidade, mais um ano com vocês, um trabalho belíssimo que vocês fazem. Eu conheço a Kiara, conheço as pessoas aqui, algumas delas, e a gente já tem essa parceria há alguns anos. E estamos à disposição não só aqui, é claro, mas no nosso site, o www.axis, com X, que é eixo em latim, axisinstituto.com.br, ou nosso telefone fixo,
que é Nova Lima, né? 3284-6480. Mas se procurar lá no Google vai achar rapidinho também. Hoje é tudo muito mais fácil, né? Sim. Então você pesquisa o número, ninguém vai guardar, mas procurar Axis com X, vamos achar. E a gente está à disposição para a igreja e, é claro, para vocês, com certeza. Ótimo, Adilson. E a você também que nos assistiu, nosso muito obrigada. Fique ligado nas nossas redes sociais, da Revista Paróquias e também aqui no nosso canal. Em breve teremos mais podcasts para você e mais formação de qualidade. Até lá!